Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lenda do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 5, o verso 36. Kurvana yatra karmani bhagavati kishaya sakrit grinanti gunanamani krishnasya nusmaranti cha. Tradução e significado por sua divina graça, Bhayachanam Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Kurvana, durante a execução, yatra, então, karmani, deveres, Bhagavat, a personalidade de Deus, Shikshaya, pela vontade de, Asakrit, constantemente, Grinanti, assume, Guna, qualidades, Namani, nomes, Krishnasya, de Krishna, Anusmaranti, lembra constantemente, Cha e. Tradução e significado por Srila Prabhupada. A tradução foi pelo Google, né? Tradução do Google, que pode ter alguma imperfeição, mas a essência da mensagem está aí. Então, mais uma vez, lendo Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 5, texto 36. Kurvana yatra karmani bhagavati kishaya sakrit grinanti gunanamani krishnasya nusmaranti cha. Ao cumprir os deveres de acordo com a ordem de Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, a pessoa constantemente se lembra dele, de seus nomes e de suas qualidades. Então, o significado por Srila Prabhupada, ele diz: um devoto experiente do Senhor pode moldar sua vida de tal maneira que, ao cumprir todos os tipos de deveres nesta ou na próxima vida, ele possa se lembrar constantemente do nome do Senhor, fama, qualidades, etc. Então, esse cumprir os deveres, não é? Kurvana yatra karmani, aqui o verso diz, cumprindo nossos deveres. Todos neste universo temos deveres, deveres com os nossos familiares, deveres com os nossos antepassados, temos deveres com os semideuses, nós sempre temos deveres a cumprir, sempre temos que oferecer algo a alguém, mas a oferenda, na verdade, ela deve ser feita à suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Prabhupada dá o exemplo de aguar a raiz da árvore. Quando você agua a raiz da árvore, toda a árvore se satisfaz. Então, assim, o dever de um Vaishnava é aguar a raiz, ou seja, adorar a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Aí, automaticamente, você estará satisfazendo todos os antepassados, todos os semideuses, todas as pessoas. Então, o devoto, ele não tem outro dever a não ser o dever de servir a suprema personalidade de Deus. Então, assim, um devoto experiente, ele molda a sua vida dessa maneira. Ele executa deveres em consciência de Krishna. Esses deveres também às vezes é traduzido como yagya, né? Sacrifícios. Quando se Krishna, ele cria o universo material, ele cria o universo material junto com deveres, junto com sacrifícios. E ele diz que sejam felizes dessa maneira. Então, assim, isso é Kurvana yatra karmani, os deveres, não? Assim, cumprindo os deveres da consciência de Krishna, nessa ou na próxima vida, ele possa se lembrar da suprema personalidade de Deus,
constantemente do nome do Senhor, fama, qualidades, etc. Krishna Sanusmaranticha. Perfeição da vida é lembrar-se de Krishna, lembrar-se constantemente de Krishna. Lembrar é muito poderoso. Quando nós temos uma coisa na cabeça, estamos... Um jogo de futebol, por exemplo. Você está ali, meu time vai jogar, você fica meditando e você está sempre pensando no seu time, está sempre glorificando o seu time, está sempre associado com o seu time, usando a camisa do time, tudo. Então veja, o exemplo material é que nós estamos associados com as coisas desse mundo material e nós nos absorvemos naquilo e nós vivemos aquilo. Nós vivemos o personagem de sermos um fanático pelo futebol, por exemplo. Tem uma pessoa fanática, eu me lembrei agora de um primo meu, um vascaíno fanático. Quando ele espirrava, ele, Vasco! Ele só falava do Vasco o tempo todo. Vasco! Então assim, a associação direta. O devoto, ele se associa diretamente com a Suprema Personalidade de Deus, sempre lembrando as suas atividades, lembrando dos seus passatempos, lembrando dos seus deveres em relação à Personalidade de Deus. E assim, por esse sangha, por essa associação, ele se krishnaiza, ele se torna krishnaizado, ele desenvolve a mesma natureza da Suprema Personalidade de Deus, assim como o ferro. O ferro é frio, mas se você coloca o ferro no fogo, o ferro fica abrasante, se torna uma brasa. Então o ferro é ferro, mas quando ele está em contato com fogo, ele se torna abrasante. Então assim mesmo, quando nós estamos em associação com o mundo material, nós nos tornamos materialistas. E quando nós estamos associados com Krishna, a todo momento, através de nossos deveres, karmani, como diz aqui, então nós podemos lembrar a Suprema Personalidade de Deus, principalmente na hora da morte, porque o nosso teste é a hora da morte. Quando chega o momento da morte, nós temos que lembrar da Suprema Personalidade de Deus. E se durante a nossa vida nós não praticamos lembrar da Suprema Personalidade de Deus, nós vamos lembrar do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, e assim vai. Mas quando nós nos lembramos de Krishna constantemente, se estamos constantemente com os nomes de Krishna na nossa língua, na nossa boca, cantando o Mahamantra Hare Krishna, estamos ocupados nos nossos deveres em consciência de Krishna. Então assim nós vamos nos transferir para a morada suprema. Vamos transferir para o universo, ser transferidos para o universo onde a própria personalidade de Deus está executando suas lidas, seus passatempos, e vamos participar. No Bhagavad Gita, Krishna diz: eu sou muito fácil de ser alcançado por aquele que constantemente se lembra de mim. Então, na verdade, alcançar Deus é impossível. No Neg Devoção se diz que é muito raro alcançar a Suprema Personalidade de Deus. É muito raro alcançar Bhakti, devoção. Mas, ao mesmo tempo, Krishna diz: eu sou muito fácil de ser alcançado. Eu sou muito fácil para aquele que constantemente se lembra de mim, aquele que está sempre pensando em mim. E qual a melhor forma de pensar em Krishna? De acordo com esse verso também, karmani, estamos ocupados em nossos deveres prescritos. Assim sabemos, tudo que eu faço é para a satisfação de Krishna. Então automaticamente você está lembrando de Krishna e assim ele se torna fácil de ser alcançado. Karmani. Selecionei aqui versos do Srimad Bhagavatam, o canto 1 do Srimad Bhagavatam, são 19 versos, o último, 19 capítulos, o último capítulo, o capítulo 19, ele descreve o aparecimento de Shukadeva Goswami.
E como Maharaj Parikshit, ele se aproxima de Shukadeva Goswami, e devido a que ele teria 7 dias para morrer, ele estava muito focalizado nessa ideia de o que eu devo pensar na hora da morte. Então essa era a questão principal de Parikshit. E nós devemos sempre pensar nisso, porque o teste será a hora da morte. Nós podemos morrer hoje, daqui a alguns segundos, alguns meses, alguns anos. A morte é inevitável, ela vai aparecer para todos nós. Então, um devoto, ele trabalha a sua existência para que no momento da morte ele lembre-se de Krishna. Porque lembrar-se de Krishna significa retornar a Krishna. Quando você está pensando em Krishna, você retorna a Krishna. Se diz no Bhagavad Gita, de acordo com o seu estado mental, esse é o próximo corpo que você vai obter. Então, se o nosso estado mental é consciente de Krishna, nós estamos conscientes de Krishna na hora da morte, então nós vamos ser transferidos para a morada espiritual. Então, eu selecionei esses versos porque são versos muito lindos. Parikshit Maharaj se aproximando de Shukadeva Goswami, e depois o início do segundo canto, não é, que os primeiros passos da realização de Deus, Shukadeva Goswami, ele nos mostra, nos ensina como nós podemos lembrar de Krishna, pensar em Krishna no momento da morte. Então ele é desde o verso 37, né, do capítulo 19, ele diz: você é o mestre espiritual de grandes santos e devotos, se referindo a Shukadeva Goswami. Peço-lhe, portanto, que mostre o caminho da perfeição para todas as pessoas, especialmente para aquele que está para morrer. Então a morte está aí, como falamos, inevitável. A única coisa que sabemos que irá acontecer, com certeza, fatídico, é a morte. Por favor, deixe-me saber o que um homem deve ouvir, cantar, lembrar e adorar. Ouvir, cantar, lembrar e adorar. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, adorar, Archanam, Vadanam, orar. E também o que ele não deve fazer. Por favor, explique tudo isso para mim. Então ele quer saber, na hora da morte, o que eu devo fazer, como eu devo estar, como deve estar minha consciência. Então aí inicia-se o segundo canto, não é? Ó meu Senhor, a onipenetrante personalidade de Deus, ofereço minhas respeitosas reverências a Ti. Shri Shukadeva Goswami disse: meu querido rei, sua pergunta é gloriosa, porque é muito benéfica para todos os tipos de pessoas. A resposta a essa pergunta é o assunto principal para ouvir e é aprovada por todos os transcendentalistas. Aquelas pessoas que estão materialmente absortas, sendo cegas ao conhecimento da verdade última, têm muitos assuntos para ouvir na sociedade humana, ó imperador. A vida de um chefe de família tão invejoso é passado à noite, tanto dormindo quanto em indulgência sexual. E durante o dia, tanto para ganhar dinheiro, quanto para manter membros da família. Essa vida de um materialista. Não é? Ele é criança, se torna adulta, vai ao colégio, e tudo para quê? Para obter o desenvolvimento econômico, para ter posses materiais. E assim trabalham como mudas, se diz o Bhagavad Gita. Mudas é como um ashram, né, que carrega um fardo pesado para um dono que ele nem conhece, um dono que ele nem sabe quem é. Então assim, nós somos mudas nessa existência material. Estamos trabalhando duramente, carregando um fardo para alguém que nós nem sabemos, para os donos das empresas, para seja o que for. E assim, esse muda,
ele se ocupa dessa maneira durante o dia, trabalhando duramente para aumentar a sua riqueza. E à noite ele se ocupa, seja em dormir ou indulgência sexual. Como o Prabhupada diz no Bhagavad Gita, o asno, não é, que é tão ignorante, ele procura a indulgência sexual e ainda leva um coice da asna, da burrica. Então é assim, não é? Nós buscamos todo esse prazer sexual. Quantas vezes nós vemos as pessoas assim com aquela luxúria no coração? Quantas vezes vemos homens tão luxuriosos, eles desejam tanto aquela mulher e a mulher o dispensa, ou seja, levam um coice na cara. Então assim são os materialistas. Pessoas desprovidas de Atma Tattva não investigam os problemas da vida, sendo muito apegados aos soldados falíveis como corpo, filhos e esposa. Soldados falíveis. Já tivemos tantos e tantos nascimentos e mortes, já tivemos tantos e tantos filhos, filhas, pais, mães, amantes, amadas. Agora nós estamos nessa forma humana de vida e temos essa oportunidade de ouvir o Srimad Bhagavatam, de nos purificar, de voltarmos ao Supremo e assim deixar essa ilusão da natureza material. Embora suficientemente experientes, eles ainda não veem sua destruição inevitável. Os materialistas são experientes, muitos deles, mas eles não podem ver a destruição inevitável. A morte virá e o que eles irão pensar na hora da morte? Ó descendente do rei Bharata, aquele que deseja ser livre de todas as misérias deve ouvir, glorificar e também se lembrar da personalidade de Deus, que é a super-alma, o controlador e o salvador de todas as misérias. Aqui está a resposta de Shukadeva Goswami para a pergunta de Parikshit Maharaj. Como devemos estar no momento da morte? O que devemos ouvir, o que devemos cantar, o que devemos adorar? E aqui ele diz, para se livrar dessas misérias, se deve ouvir, glorificar e também se lembrar da personalidade de Deus, o controlador e o salvador de todas as misérias. A mais alta perfeição da vida humana, alcançada pelo conhecimento completo da matéria e do espírito, pela prática dos poderes místicos ou pelo cumprimento perfeito do dever ocupacional, é lembrar a personalidade de Deus no final da vida. Essa é a perfeição. Todas as nossas autoridades, tudo o que nós fizemos, Jat Karosi, Jadasnasi, Jadjohosi, que tudo que nós fizermos deve ser como uma oferenda a Deus. Jat Karosi, Jadasnasi, Jat Karosi, tudo que nós fizermos, Jadasnasi, o que comermos, tudo deve ser uma oferenda a Deus. Então, dessa maneira, assim, nós, continuando o significado de Prabhupada, a ordem do Senhor é distinta no Bhagavad Gita. Deve-se trabalhar apenas para o Senhor em todas as esferas da vida. Como diz esse verso do Bhagavad Gita, do capítulo 9, texto 27, Jat Karosi Jadasnasi. Tudo o que fizermos deve ser para a satisfação de Krishna. Prabhupada continua, em todas as esferas da vida, o Senhor deve ser o proprietário. De acordo com os ritos védicos, mesmo na adoração de alguns semideuses, como Indra, Brahma, Sarasvati e Ganesha, o sistema é que em todas as circunstâncias, a representação de Vishnu deve estar lá como Jageshwara, ou poder de controle de tais sacrifícios. É recomendado que um semideus específico seja adorado para um propósito específico, mas ainda assim a presença de Vishnu é obrigatória para que a função seja adequada. Principalmente na Índia, a adoração ao semideus é muito forte.
adoração a Durga, Indra, Brahma, Ganesha. Porém, essa adoração, ela deve estar sempre centralizada em Krishna. Em qualquer sacrifício de águia que se execute, sempre há um lugar para Vishnu, para que assim as pessoas leigas que ainda acreditam que a perfeição é a adoração aos semideuses, elas podem entender que na verdade o Vishnu está ali para que o de águia seja perfeito. Então Vishnu é aquele que sempre deve ser adorado. Outro nome de Vishnu é Jagya, é o Senhor dos Jagyas. Prabhupada continuando, a parte de tais deveres védicos, mesmo em nossos procedimentos normais, por exemplo, em nossos negócios domésticos ou em nossos negócios ou profissão, devemos considerar que o resultado de todas as atividades deve ser entregue ao Desfrutador Supremo, o Senhor Krishna. Karmani vadikaraste ma phalesu kadachana. Nós temos que executar o nosso dever prescrito. Temos que executar. Mas nós não podemos nos apegar ao resultado do nosso trabalho. Porque o resultado do nosso trabalho não nos pertence, ele pertence a Krishna. Tudo que nós fizermos deve ser uma oferenda a Krishna. Jat karosi jadasas. E o que nós fazemos, nós vamos obter frutos. Mas mesmo esses frutos não é para o nosso desfrute. Embora Krishna, ele permita que nós desfrutamos, porque nós somos Ananda Maya Vyasa. A nossa natureza é de desfrute. Então, porque nós estamos oferecendo nossos deveres, nossas atividades, nossa vida a Krishna, naturalmente nós manifestamos a nossa natureza eterna, a nossa natureza de Ananda, de bem-aventurança. Então, esse serviço devocional, os deveres, não é, como se diz aqui, você pode estar ocupado em negócios domésticos, né? A pessoa na casa, cuidando da sua casa, limpando, varrendo, cozinhando, mas sempre pensando que a minha casa é um templo de Krishna. Ela deve estar brilhando, limpa, completamente perfumada, incensos. Temos aqui o altar de Krishna. Krishna é o Senhor da minha casa. Vamos cozinhar ou fazer uma oferenda para Krishna. Tudo assim com o objetivo de ter Krishna no centro. Nossos negócios ou profissão. Então nós temos a nossa profissão. Muitos trabalham, ou quase todos trabalham, e como Karmaniya vadikarates, ma phalesu kadachana. Isso é do capítulo 2 do Bhagavad Gita. Que você tem o dever, como foi falado, Karmani, você tem o dever de executar o seu dever prescrito. Todos temos um dever. Agora, o fruto não nos pertence, o fruto pertence a Krishna. Isso é do Bhagavad Gita 2.47. Aí Prabhupada continua. No Bhagavad Gita, o Senhor declarou ser o desfrutador supremo de tudo, o proprietário supremo de cada planeta e o amigo supremo de todos os seres. Bhaktaram Jagatapasam. Que Krishna, ele é o Senhor desfrutador, ele é o proprietário de tudo. Bhaktaram Jagatapasam. E ele é o verdadeiro amigo, Suridam Sarvabhutanam. Tudo pertence a Krishna. Nesse verso, Krishna diz que assim a pessoa pode alcançar a paz das misérias materiais. Se queremos a paz, nós temos que entender que Krishna Bhaktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheshwaram, ele é o proprietário de todos os planetas, Sarvaloka Maheshwaram, Suridam Sarvabhutanam. Ele é o verdadeiro amigo. Então, quando nós entendemos isso, nós alcançamos a paz das dores e das misérias materiais. Nós estamos sempre vivendo de uma forma miserável, sofrendo em guerra com a nossa mente. Então, essa paz, ela pode ser obtida quando nós entendemos que Krishna é o proprietário supremo de todos os planetas, né? De todos todo o universo, verdadeiro amigo. Então, Gya Tuamanu Shanti Richati. Então, ele alcança a paz, Shanti.
Prabhupada continua: ninguém mais, exceto o Senhor Shri Krishna, pode reivindicar ser o proprietário de tudo em sua criação. Um devoto puro se lembra disso constantemente e, ao fazer isso, repete o nome transcendental, a fama e as qualidades do Senhor, o que significa que ele está constantemente em contato com o Senhor. O Senhor é idêntico ao seu nome, fama, etc. E, portanto, estar associado ao seu nome, fama, etc., constantemente, significa realmente se associar ao Senhor. Por isso nós ouvimos constantemente de Prabhupada. Krishna, ele está presente nos seus nomes, ele está presente nas suas atividades. Quando nós ouvimos o cantar do mantra Hare Krishna, talvez nós não estejamos vendo ele, mas ele está ali. O devoto puro, ele pode ver a Suprema Personalidade de Deus quando ele entoa o Mahamantra Hare Krishna. Esse é o processo para nós, leigos na consciência de Krishna. Temos que constantemente cantar. Nesse mundo material, não é, uma criança vai de férias, bebezinho, garotinho, sai de férias e a mãe fica sozinha em casa, e a mãe vai, abre a gavetinha da criança, pega ali a sua meinha, o seu sapatinho, cheira e se recorda no menino, da menina, e imediatamente está associada com o seu filhinho, com a sua filhinha. Então a mãe tem esse amor, e quando ela vê os objetos da criança, de seu filho ou filha, imediatamente ela se lembra, imediatamente ela está absorta em pensamentos do seu filho, de sua filha. Então o que dizer de Krishna? Quando nós lembramos de Krishna, constantemente nós estamos associados com ele. Prabhupada continua o significado. A maior parte de nossa receita monetária, não menos de 50%, deve ser gasta para cumprir a ordem do Senhor Krishna. Isso aqui é algo difícil de engolir, não é? Para nós que temos as nossas posses, os nossos salários, o nosso dinheiro, a nossa conta bancária. Quem está realmente preparado para dar 50% de nosso income, do que obtemos do nosso trabalho? Esses são poucos, né? Raros talvez. Mas vemos que Prabhupada ele toca muito nesse ponto. Ele toca muito nesse ponto de que principalmente chefe de família, não é? Porque no Varnashrama, nessa maneira científica de dividir a sociedade, né? Espiritualmente nós temos os brahmacharis, grihastas, vanaprasthas, sannyasas. Desses 4, só tem um que mexe com dinheiro, que são os grihastas. Brahmachari não mexe com dinheiro. O dinheiro que ele mexe é como o caixa do banco, que recebe dinheiro, mas o dinheiro não é nada dele. Ele tem que pôr ali no caixa e acabou. Ele nem pode se apegar à ideia de que seja dele. Então o Brahmachari, ele sai mendigando para o mestre espiritual. Ele sabe que tudo aquilo pertence ao mestre espiritual, pertence a Krishna. O Vanaprastha, ele sai, vai para Vana, para a floresta, ele sai em peregrinação, ele já não tem mais, já não produz mais. E o sannyasi, que é livre também de toda a parafernália material, de todo lucro, de toda a posse. Então o grihasta, que é a maioria dos devotos, eles produzem. E Prabhupada fala em várias partes dos seus significados, em suas conversas, deve-se dar 50%. Então isso é muito importante. Se nós não chegamos a esse patamar, devemos chegar. Porque o que mais qualifica, na verdade, um grihasta é a caridade. Caridade é essencial para um grihasta, para amolecer seu coração. Porque de uma forma geral, os grihastas, eles têm o coração duro, porque eles estão pensando em si mesmos, eles estão pensando na sua família, nos seus familiares, em produzir para os seus familiares, para os seus filhos.
Então assim, eles estão tão apegados materialmente, então para que eles amoleçam o coração, eles têm que praticar caridade. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele diz que se você tem e não ajuda aqueles necessitados, então você está na contramão da Bhakti. Temos que sempre ter esse espírito caritativo. Então o ideal é esse 50%. Quantos de nós estamos realmente dando 50%? Porque isso é a rendição. No final nós temos que aceitar uma rendição completa. Não é? Se prescreve os deveres, se prescreve tantas coisas, atividades de um grihasta, a natureza de um grihasta. Eles possuem, eles têm posses materiais, porém eles têm que começar a se livrar dessas posses. Até que no final do Bhagavad Gita diz: Savandama parichaja mamekam sharanam vraja. Abandone todos os tipos de dharmas, de ocupações, grihasta dharma, sannyasa dharma. Você tem que simplesmente render-se a mim. Savandama parichaja. Abandonem todos os dharmas. Mamekam sharanam vraja. Dando um significado esotérico, né? Sharanam vraja. Sharanam, renda-se a quê? Vraja. A Vrindavana. Vamos nos absorver em Vrindavana. Abandonar tudo e simplesmente nos absorver em Vrindavana Dhamma. Sharanam vraja. Savandama parichajama mekam sharanam vraja. Antuam. Que devemos desenvolver essa rendição. Então nós devemos dar tudo a Deus, tudo a Krishna, mas porque nós temos nossas obrigações materiais, mantemos algo conosco, 50% o ideal do grihasta, ele oferece para os templos, para a compra de belos templos, para a compra de livros, para que os brahmacharis possam distribuir, e assim, sempre um espírito muito caritativo. Não devemos, Prabhupada continua, apenas dar o lucro de nosso ganho para essa causa, mas também devemos nos preparar para pregar esse culto de devoção aos outros, porque essa também é uma das ordens do Senhor. Então temos que dar as nossas posses materiais, e temos que dar o cantar dos santos nomes, temos que espalhar a mensagem do Bhagavad Gita, espalhar a mensagem da consciência de Krishna. Sempre que tivermos uma oportunidade, darmos Krishna para as pessoas. O Senhor definitivamente diz que ninguém é mais querido para Ele do que aquele que está sempre engajado na obra de pregação do nome e fama do Senhor em todo o mundo. Isso é Bhagavad Gita, no capítulo 18, texto 68, Krishna diz: Yaidam paramam guhyam mad bhakteshu abhidasyati bhaktim mai param kritva mam mevaisati asanshaya. Para quem explica esse segredo supremo aos devotos, o serviço devocional puro, ele é garantido. É um segredo da consciência de Krishna. E no final ele voltará para mim. Krishna diz isso. Por isso estou aqui tentando dar essa mensagem do Srimad Bhagavatam, porque queremos ter essa oportunidade de voltar a Krishna. Ele diz que no final ele voltará a mim. Ele diz depois: Nachatasman manusheshu kastine priya kritamaha bhavitana chametasma anyapriya taro bhuvi. Não há servo neste mundo que seja mais querido para mim do que ele. Nem haverá ninguém mais querido. Então não há ninguém mais querido a Shri Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, do que aquele que prega as glórias do cantar dos santos nomes, que introduz a consciência de Krishna no coração das pessoas, que são como instrumentos do mestre espiritual de Srila Prabhupada, o instrumento de Prabhupada para espalhar essa consciência de Krishna. Prabhupada continua:
as descobertas científicas do mundo material também podem estar igualmente empenhadas em cumprir sua ordem. Ele deseja que a mensagem do Bhagavad Gita seja pregada entre seus devotos. Pode não ser assim entre aqueles que não têm crédito de austeridades, caridade, educação, etc. Então prega-se principalmente para aqueles que mostram uma natureza positiva, uma natureza de querer ouvir. Madhyamadikari, um devoto, na Prabhupada diz, nós temos que nos elevar pelo menos à plataforma de Madhyamadikaris. Os Madhyamadikaris, eles são bondosos, misericordiosos com aqueles que querem ouvir a consciência de Krishna. Eles estão sempre preparados a dar a consciência de Krishna. Assim, portanto, o Prabhupada continua, a tentativa deve prosseguir para converter homens relutantes para se tornarem seus devotos. O Senhor Chaitanya ensinou um método muito simples nessa conexão. Ele ensinou a lição para pregar a mensagem transcendental por meio de cânticos, danças e refrescos. Não é como Chaitanya Mahaprabhu, ele em Navadvipa, estava sempre com seus devotos, ocupado no movimento de Sankirtana, e assim ele constantemente cantando com seus devotos, Harinama Sankirtana, e assim eles param debaixo de árvores frondosas, e Chaitanya Mahaprabhu, ele tem uma semente de manga, e ele planta ali no local, imediatamente uma árvore de manga se manifesta. E essa árvore se manifesta imediatamente com frutos ilimitados. Uma manga assim, incomparável no sabor, não tinha nem casca. O sabor era como, assim, fluía como o sabor de rios de néctar. E assim ele oferecia, depois do Harinama Sankirtana, essas mangas para os seus devotos. Por um ano, 12 meses consecutivos, aquela árvore sempre produzia mangas ilimitadas. Então, imagina, depois de um Harinama, você se refresca com a manga, com o suco de manga. Então esse é o processo dado por Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada era tão fiel, fidedigno ao processo de Chaitanya Mahaprabhu. O que ele fez quando chegou no Ocidente? Ele convidava as pessoas para ouvir, cantar, ele cantava o mantra, e no princípio era tão singelo. Prabhupada tinha uma maçã, e com uma faca, isso é descrito no Lilamrita, ele cortava a maçã e dividia a maçã em tantas pessoas que tinham ali na audiência, 8, 10, ele dividia aquela maçã e dava um pedacinho de maçã para cada um da audiência. Então veja só como Prabhupada é fidedigno em trazer essa consciência de Krishna. Ele começou seu movimento dessa maneira. Ele pessoalmente ia para a cozinha, fazia aquelas preparações deliciosas para distribuir para os devotos, para distribuir no final do seu Harinama Sankirtana. Então isso é a consciência de Krishna. Atraímos as pessoas para que elas ouçam sobre Krishna, para que elas cantem sobre Krishna, e no final desse Kirtana maravilhoso, desse Shravana Kirtana, oferece-se o alimento a Krishna, e oferece-se prashada, o alimento espiritual para aqueles que estão presentes. Um processo muito simples, que cativou as pessoas em todo o mundo. Assim foi a expansão do movimento Hare Krishna. As pessoas iam nos templos para ouvir cantar e saborear a prashada. Quem de nós que começou esse movimento a visitar o movimento, os templos, que não estava pensando, vou tomar uma prashada. A prashada é tão atrativo, tão saboroso, tão purificante. Então os templos da consciência de Krishna devem sempre se esforçar para que a prashada seja distribuída. O canto, a dança, a prashada, essa perfeição. Então aqui diz,
fugiu da página aqui. Ninguém discordará em participar de uma função em que seja administrado bom canto, dança e refresco. Todos comparecerão a tal evento e todos certamente sentirão individualmente a presença transcendental do Senhor. Só isso ajudará os participantes a se associarem ao Senhor e assim se purificarem na realização espiritual. A única condição para executar com sucesso tais atividades espirituais é que elas devem ser conduzidas sob a orientação de um devoto puro que está completamente livre de todos os desejos mundanos, atividades fruitivas e especulações áridas sobre a natureza do Senhor. Então, executarmos esse serviço devocional sempre nos lembrando de Srila Prabhupada. O que nós fazemos para Krishna sempre deve ser nos moldes do que Prabhupada nos deu. Senão nossa pregação não terá valor. Sempre lembrando de como Prabhupada ele atuava, como ele nos ensinava a sua vida pessoal. Temos sempre que lembrar, ler as memórias dos devotos, escreveram tantas memórias de Prabhupada, ver como ela era a sua vida pessoal. O exemplo pessoal de Srila Prabhupada, hoje, lendo várias cartas de Prabhupada, assim, num mês, ele respondendo 30, 50 cartas. Imagina, Prabhupada, ele diariamente traduzia o Srimad Bhagavatam, diariamente ele saía em caminhada com os devotos, instruindo os devotos, isso era diariamente ele adorava Krishna, Govinda, diariamente ele tomava prashada, depois da prashada tomava sua massagem, respondia as cartas, no mundo inteiro. Ele sempre teve tempo para escrever livros, responder as cartas dos seus discípulos. Nunca negligenciou um discípulo. Assim deve ser a nossa atitude. Nunca negligenciar ninguém. Me veio à memória agora que Prabhupada, ele sempre abanava assim, ele via uma faísca, ele abanava, fazia com aquilo se tornasse uma chama, uma luz. Infelizmente, hoje, nós observamos que às vezes as pessoas manifestam um certo desejo para servir e nós não abanamos aquela faísca. Não abanamos, perguntamos o que vocês querem fazer para Krishna. Não temos que perguntar o que as pessoas querem fazer para Krishna. Nós temos que entender, ver aquela faísca, um pouco do serviço devocional que ela está manifestando, e nós temos que abanar aquilo, temos que ocupar aquela pessoa no serviço amoroso a Krishna. Isso é essencial. Prabhupada continua: ninguém precisa descobrir a natureza do Senhor. Já é falado pelo próprio Senhor no Bhagavad Gita, especialmente em todas as outras literaturas védicas em geral. Então não devemos especular quem é Deus, como é que Ele é, como que não é, o que Ele faz, o que Ele não faz. Já está dado. O Bhagavad Gita ele se descreve, o Srimad Bhagavatam se descreve as lilas da personalidade de Deus. Já está tudo ali decifrado. É só lermos, ouvirmos, Shravana Kirtana. Devemos simplesmente aceitá-los. Isso nos guiará ao caminho da perfeição. Pode-se permanecer em sua própria posição, não importa que você seja um grihasta, um vanaprastha, um sannyasi, brahmachari, brahmana, seja quem você for, um senhor de uma cadeia de lojas, um dentista, um farmacêutico, não importa. Você pode estar na sua posição, mas dentro da sua posição, você oferece os frutos do trabalho ao Krishna. Esse verso fala sobre isso, karmani, oferecer os nossos deveres, temos deveres para com Krishna. Pode-se permanecer em sua própria posição, Prabhupada diz. Ninguém precisa mudar de posição, especialmente nesta época de dificuldades variadas. A única condição é que se deve abandonar o hábito da especulação árida, com o objetivo de tornar-se uno com o Senhor.
Depois de abandonar essas vaidades altivas e infladas, pode-se muito submissamente receber as ordens do Senhor no Bhagavad Gita, o Bhagavata dos lábios de um devoto genuíno. Quem é esse devoto genuíno? Srila Prabhupada. Srila Prabhupada mostrou que ele é o nosso refúgio, é a nossa fonte de inspiração. Ali sempre, nesse mundo nós vamos sempre nos frustrar com um ou com o outro, mas Prabhupada nunca será uma frustração para nós. Ele sempre nos protegerá, sempre nos guiará. Então ele deve ser dos lábios de um devoto genuíno, Prabhupada diz, cuja qualificação é mencionada acima. Isso fará com que tudo dê certo, sem dúvida. Não existe nenhuma dúvida. Então esse é o processo da consciência de Krishna. Relendo o verso, Kurvana yatra karmani. Então esse karmani, os nossos deveres, Bhagavati Kshaya Sakri, Grinanti Gunanamani, Krishnasya Nusmaranti Cham. Então os deveres devem ser para que nós nos lembremos de Krishna, né, para que constantemente sejamos absortos em Krishna. O processo é muito simples, como o Prabhupada já deu. Ouvir, cantar, dançar, oferecer refrescos. Eu me recordo, antes de entrar no movimento Hare Krishna, eu tocava violão, né, um tom de Hare Krishna mantra, cantava, convidava as pessoas, morava em Soledade de Minas, uma cidadezinha, convidava as pessoas, cantava Hare Krishna e fazia pipoca, distribuía pipoca. Quer dizer, sempre nós temos que, sempre temos algo para oferecer às pessoas. Então assim, distribuímos prachada aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, sob a guia esperta Nanda Mahaprabhu Kripa, assim, um devoto muito dedicado a Srila Prabhupada, ao movimento de Sankta, vemos que aqui há distribuição de prachada, por exemplo, todos os sábados, não é? O Urukra Mahaprabhu está ali, no Alto da Glória, todos os sábados distribuindo alimentos, distribuindo prachada. Isso é consciência de Krishna. Assim, aos domingos, sempre um bom festival, as pessoas cantando, dançando, entusiásticas, adorando as belas deidades de Jagannatha, Baladeva, Subhadra, Gauranitai Nataraj, que estão dançando. Assim, um programa estático do Rio, que eu pessoalmente admiro muito, é o, o urbano, né? Qual é o nome que se dá? Retiro Urbano. Isso é genial. Retiro Urbano, um dia no mês, as pessoas vão e passam um dia no templo Hare Krishna, vão ver Govindas, deidades de Krishna, ouvem diferentes passatempos, tomam prachada, se associam com devotos. Então o Rio de Janeiro está de parabéns com essas atividades. Os devotos do Rio de Janeiro estão de parabéns. Parabéns por esses lives diários do Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Parabéns ao Paravyoma Prabhu, Harinath Prabhu, que sempre me ajuda nos detalhes técnicos. E todos aqueles que participam do ISKCON Mandir. Então nós vamos parar por aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vou trazer o telefone perto de mim aqui. Deixa eu ver aqui então quem apareceu, quem não apareceu. Silmara dos Santos, Haribol, Kamala Canta, Hare Krishna. Lara Lee está assistindo. Lara Lee mandou um coração. Reverências, Lara Lee. Lara Lee. Isso com Rio de Janeiro, leitura, Cristina Kamala, Pedro Paulo, Paravyoma Ji, Jai Rasananda, Jai Paravyoma Ji, todas as glórias de Srila Prabhupada. Elô Faria, alô Elô Faria, minhas reverências a você. Haridarshana, meu amigo Haridarshana, o yogi do Rio de Janeiro. Elô Faria, Adelmo Siqueira, Pedro Paulo, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana. Jaya Satinandana,
a devota de Nova Gokula, só dá uma confirmação aí. Lígia Lilavati Barbosa, Lilavati, Bibas Das, Adriana Gomes, Hare Krishna, minhas reverências, Adriana Gomes. Imagino que a Adriana seja a Varshana, imagino. Olivia Onkara, como está Olivia? Olivia, discípula de Mukunda Maharaj. Hamilton Brandão, obrigado para a Viona. Pela sua misericórdia podemos falar alguma coisa. Então não temos perguntas. Eu agradeço a todos vocês. Jaya Satinandra, de Nova Gokula. Haribol Mataji, todas as glórias de Srila Prabhupada. Aril Paravyoma. E se o devoto não puder dar 50%? Bom, como eu falei, Prabhupada fala muito sobre isso, né? Então nós temos que encontrar um jeitinho de dar. Se não dá 40. Se não dá 40, dá 30. Pelo menos os evangélicos dão 10%, né? Acho que é do dízimo. Não sei. Aí vai da consciência de cada um, não é? Mas o ideal é esse. O ideal mesmo é que nós, os grihastas deem 50%, mas isso vai depender de nós, do que podemos, e da nossa compreensão, mas esse é difícil, não estou dizendo que é uma coisa fácil, não é? Você, não sei, não sou um grihasta mexendo com dinheiro, mas que você faz lá os seus cálculos, tudo que você tem que pagar, seu telefone, luz, aluguel, tudo, você põe à parte, vê lá o que sobrou. Daquilo que sobrou, você ainda pode guardar 50% no savings account, na sua poupança, e 50% dá para o templo. Mas tem que ter um cálculo. Isso é uma coisa que eu aprendi na administração dos templos, sempre era que o olho, ele engorda, né, o gado, né? Então, quer dizer, na administração de um templo, uma das atividades, ou talvez a atividade principal do administrador é olhar o caixa, olhar a tesouraria, sempre ver que a tesouraria esteja repleta, e assim saber aonde usar o dinheiro, e o que sobra, o que não sobra. Então temos que aprender a administrar o dinheiro. E é isso aí, o que Prabhupada diz é 50%, mas nós oferecemos o que podemos. Como Krishna diz no Bhagavad Gita, Patnam Pusvam Palantoyan Jame Bhaktya Prayatati. Até mesmo uma pessoa pobre pode participar desse processo, por oferecer uma flor, uma água, folha, frutas. Então todos podem participar. Assim é como Prabhupada era sempre muito, ele nunca nos deixava, porque nós não podemos oferecer o que devemos. Se nós formos ver o que nós temos que oferecer, é tudo, Sharanagati. Temos que dar tudo. Atmanivedana, oferecer completamente nossa existência. Mas nós temos que estar preparados para isso. Então, aos pouquinhos, nós vamos oferecendo o que podemos oferecer. Então, Prabhupada sempre nos entusiasmou. Ele nunca nos deixou de lado. Qualquer coisa que tínhamos para oferecer, ele estava satisfeito com aquilo. Tem uma aula de Prabhupada, que ele estava dando aula, isso parece que foi em Los Angeles, no templo de Los Angeles, e ele estava dando aula e ele de repente fala, se vocês se ocupam apenas 90% na consciência de Krishna, vocês irão retornar ao mundo espiritual. Aí os devotos, assim, a plateia ficou meio incrédula, poxa, 90% e voltar ao mundo espiritual. Aí Prabhupada viu que os devotos estavam incrédulos, ele falou, tá bem, então, se vocês oferecerem 80% do seu serviço devocional, vocês irão a Krishna. E aí os devotos ainda continuaram incrédulos, assim um olhava para o outro, 80%, aí Prabhupada falou, tá bom, se vocês oferecerem 70% do seu serviço, vocês voltarão a Krishna. Então assim,
no princípio do movimento, vocês têm que cantar japa. Não sei se ele queria que cantasse 64, não sei disso, mas ele chegou num ponto que falou, tá bem, 16 voltas e é isso aí, vocês têm que cantar 16. Parece que ele queria que cantássemos mais, mas não temos condições, então 16. Então Prabhupada nunca nos abandonou, ele sempre aceitou aquilo que podemos dar, mas existe um patamar, nós temos que entender. Vamos ver aqui mais. Adriana Gomes, ela é a serva de Prabhupada. Jaya Satinanda, obrigado. Podemos fazer um seva que gere dinheiro no templo. No Rio temos o yoga aos domingos, claro. É isso mesmo. Sempre, sim, oferecer tudo. Vamos lá, damos aula e a contribuição ofertamos ao templo. Na verdade, aulas não podem ser cobradas, não é? Um devoto nunca está pregando para obter lucros. Ele não pode se envolver em pregar, mesmo que seja para, vou usar o lucro para Krishna, mas sempre existe aquela contaminação de que eu vou ter um dinheirinho. Um devoto pregador, ele não está pensando num dinheirinho. Pregação não é para lucros materiais ou espirituais. O lucro da pregação é que damos Krishna, ouvimos sobre Krishna. Então, aulas de yoga. Bom, é isso aí, minha gente. Muito obrigado a todos vocês. Esperamos que tenhamos uma outra oportunidade. Hare Krishna, Haribol, todas as glórias a Srila Prabhupada, Haribol.